E a Terra, afinal, uma obra de engenheiros que desapareceram há milênios? 7 pistas, pedras que não cabem em nenhuma grua, mapas que antecipam gelo que ainda não existia, uma esfinge com rugas de chuva no meio do deserto. Apontam para um projeto calculado ao milímetro. A ciência oficial fecha os olhos, mas os números não mentem. Ângulos que repetem π e φ, calendários que cronometram ciclos de 26 mil anos, um satélite negro a orbitar antes de qualquer foguete existir. Nesta viagem noturna, vamos desvendar cada fenda do relato que nos contaram, permitindo que a lógica durma enquanto a imaginação acorda. Respira devagar, ajusta os auscultadores e deixa que a voz te conduza por túneis de pedra, oceanos de areia e códigos de estrelas. Se ao final sentires o mundo mais leve, foi porque o peso da certeza caiu dos teus ombros. E já reparaste que o planeta parece um quebra-cabeça montado por alguém que sabia o fim antes do começo? 7 pistas espalhadas pelo mundo dizem que a Terra não nasceu ao acaso, foi desenhada. De hoje em diante, vais olhar para cada montanha, mapa e mito com a certeza de que alguém deixou a assinatura por baixo da poeira. Acompanha a respiração, deixa a mente despertar devagar. E vamos seguir juntos o fio que cospe fogo entre o céu e a pedra. A primeira vez que encostei a mão ao trilíton de Baalbek, senti o granito ranger sob a pele, como se a pedra estivesse viva, e me dissesse: não deveria estar aqui. Não era metáfora. O bloco tem 1.200 toneladas, o peso de 15 aviões de passageiros, e repousa sobre colinas do Líbano há milênios, sem que nenhuma grua deste planeta o tenha movido 1 centímetro sequer. Deitei a cabeça contra o seu flanco gelado, fechei os olhos e ouvi o vento do Vale da Beca soprar entre as ranhuras, um assobio de areia e segredos. Aí percebi que o turista ao meu lado fazia a mesma pergunta que eu carregava desde criança. Quem, afinal, empilhou montanhas como se fossem cubos de madeira? Comecemos pelo que sabemos. Os guias repetem o mantra. Romanos, século I a.C., Templo de Júpiter. Soa convincente até você subir as 6 escadarias e se deparar com a base do templo. Lá em cima, 6 pedras, cada uma maior que um ônibus, encaixam-se tão perfeitamente que não passa navalha entre elas. O problema? Roma nunca teve tecnologia para cortar, transportar e levantar blocos deste tamanho. O Coliseu, obra máxima do Império, utiliza pedras de 7 toneladas no máximo. Emparelhar isso com blocos de 1.000 é como comparar uma carroça a um foguete. Então, o que fazem os historiadores? Dizem que os romanos aproveitaram fundações mais antigas. Ótimo! Empurraram a pergunta para trás no tempo, mas não a apagaram. Quer ver o mistério de perto? Vá ao complexo de Baalbek ao entardecer. Quando o sol se põe por trás do monte Antilíbano, as sombras revelam sulcos nos degraus inferiores, que não combinam com o pavimento romano superior. São sulcos mais profundos, mais largos, polidos por chuvas que caíram milênios antes de Júpiter existir na mitologia mediterrânea. A geologia não mente. Aquela pedra foi trabalhada quando o clima local era mais úmido, talvez 7.000 anos antes da Era Comum. Isso coloca os gigantes de Baalbek no mesmo período em que o Saara ainda era verde e o Mar Negro era um lago doce. E o detalhe que mais me dá arrepios, a textura. Aproxime o olho de um dos blocos e você verá ranhuras paralelas, como se uma lâmina gigante tivesse passado ali, cortando a rocha como manteiga. Hoje, mesmo com discos de diamante, uma serra industrial gasta dezenas de horas para abrir sulcos tão lisos. Quem quer que tenha feito isso, operava algo que não conhecemos, ou algo que esquecemos. Um engenheiro de mineração me confessou, fora de gravação,
que para mover o Trilithon seriam necessárias 4 das maiores gruas móveis do mundo, trabalhando em conjunto, com contrapesos de concreto do tamanho de arranha-céus. E ainda assim o bloco racharia, porque o granito de Baalbek tem fibras de quartzo que vibram e estalam sob tensão. Ou seja, nem hoje conseguiríamos repetir o feito, sem partir a pedra ao meio. A noite caiu de repente, como se alguém apagasse a luz do céu. Fiquei sozinho no complexo. O guarda, simpático, fez vista grossa. Senti o silêncio pesar mais que as pedras. Foi então que decidi medir. Tirei da mochila uma fita métrica de 15 metros e fui de bloco em bloco. A base do Trilithon mede exatamente 33 metros de comprimento. 33. O mesmo número que aparece na frequência de ressonância da cavidade terrestre, a tal de batimento de Schumann, que militares usam para calibrar submarinos. Coincidência? Talvez. Mas aí reparei que a altura do degrau imediato é exatamente 1,62 metro. A razão áurea, Phi, o número que aparece em girassóis, conchas, galáxias. A pedra está falando em matemática. Fechei os olhos outra vez e imaginei o vale sem ruínas, só pastagens verdes e uma civilização perdida, disposta a erguer um centro de observação cósmica. Porque é isso que Baalbek parece, um laboratório de pedra. Os blocos estão alinhados ao nascer da constelação de Leão, época em que, segundo os astrônomos, o eixo terrestre apontava para outro polo celeste. Se você reprojeta o céu daquele período, as estrelas desenham sobre o templo um leão de proporções exatas. Quer ousadia? Os sacerdotes locais chamam o lugar de Baal, o Senhor. Mas o prefixo Baal também aparece nas línguas semíticas com o sentido de porta. Porta para onde? Voltei ao hotel pé ante pé, a mente fervendo mais que o chá de hortelã que o recepcionista me ofereceu. Lá, encontrei um velho libanês, Jean, descendente de marceneiros que trabalharam nas escavações francesas dos anos 1920. Entre baforadas de narguilé, ele me contou que o avô dele viu, enterrada sob o Trilithon, uma laje de pedra negra que refletia imagens como espelho. Quando os arqueólogos a retiraram, choveu por 3 dias seguidos e o chefe de escavação morreu de febre estranha. A laje desapareceu nos porões do Museu de Beirute e ninguém mais falou nela. Jean baixou a voz. As pedras têm memória, rapaz. Quem toca nunca mais é o mesmo. Deitei na cama, mas o sono fugia mais que as estrelas atrás das nuvens. Pisei na varanda. O complexo ficava a exatos 2.700 metros dali. Mesmo assim, parecia que as pedras me observavam. Foi quando percebi o padrão que une Baalbek a outras megálitas pelo mundo. Sempre próximo a falhas geológicas, sempre sobre camadas de quartzo, sempre com acústicas naturais que amplificam vozes. O lugar vibra. Medi com um aplicativo no celular, 110 Hz. A mesma frequência que, segundo estudos de neurologia, desliga a atividade lógica do cérebro e ativa a criativa. Os antigos sabiam que certos sons abrem portas internas. Talvez por isso, os sacerdotes de Baal entoassem cânticos de 7 notas, para que a pedra falasse de volta. Quando as primeiras gaivotas rasgaram o céu, voltei ao sítio arqueológico antes que abrisse ao público. Subi até a cantera adjacente, onde ainda jazem blocos ainda maiores, chamados de Pedra da Mulher Grávida. Ela pesa 1.065 toneladas, está semi-separada da rocha-mãe e possui sulcos de alavanca perfeitos. Imagine o esforço de cortar uma montanha inteira, mas parar a 1 palmo do fim. Por quê? Porque quebraram a broca? Porque o sol se pôs? Ou porque o objetivo nunca foi terminar, mas sim deixar uma mensagem? Podíamos, mas não precisávamos. A arrogância humana chama de incompleto. A sabedoria antiga
chama de prova. Respirei fundo, apoiei a testa na pedra da mulher e senti um zumbido subindo do peito para a nuca. Naquele instante, tudo se encaixou. Os gigantes de Baalbek não são ruínas, são marcos de fronteira. Eles traçam um círculo imaginário que inclui Machu Picchu, Gizé, Angkor e Teotihuacan. Una esses pontos num mapa e obtenha um polígono perfeito que coincide com a rota migratória das aves que cruzam o planeta há 12.500 anos. Quem quer que tenha erguido Baalbek, lia o céu como quem lê um livro de receitas e a terra como quem molda pão. A receita era simples. Avise a própria espécie de que existem níveis de poder que não podem ser esquecidos sem que o mundo balance. O sol subiu e o guarda me chamou de volta à realidade. Antes de sair, colhi um cristal de quartzo do chão, do tamanho de uma moeda. Guardei no bolso. Quando o avião decolou de Beirute, o cristal aqueceu, como se respondesse à altitude. Fechei os olhos e vi de novo as pedras, mas desta vez elas flutuavam no ar, girando lentamente, encaixando-se umas nas outras, até formar um cubo perfeito que pulsava a luz branca. O cubo entoou um som grave, o mesmo lá de 110 Hz, e desfez-se em poeira que cobriu o deserto. Quando acordei, o cristal estava trincado. Mensagem era clara. O conhecimento que Baalbek guarda não cabe em mãos pequenas, nem em mentes que insistem em encaixar o infinito dentro de livros didáticos. Portanto, da próxima vez que alguém te disser que civilização começou em Mesopotâmia, sorria e lembre-se dos 1.200 toneladas que repousam no Vale da Beca. Lembre-se que, sob nossos pés, há camadas de pedra falando em números sagrados, que o mundo já foi tecido por gente que não precisava de celulares para medir o cosmos. E, principalmente, lembre-se de que o peso da verdade não está nas pedras, mas na sensação que elas deixam no peito. A de que somos pequenos, sim, mas parte de algo que ousou mover montanhas só para dizer: eu existi. Imagine um pedaço de pergaminho que desafia tudo o que te ensinaram sobre o mundo. Agora, fecha os olhos e sente o cheiro de madeira queimada misturado com o sal do mar. É 1513, Constantinopla. Um almirante otomano chamado Piri Reis desenrola um mapa recém-copiado e de repente o futuro congela. Lá está a Antártida, sem gelo, com rios, montanhas e costas que só seriam descobertas 4 séculos depois. A tua primeira reação é rir. Impossível, pensas. Mas o pergaminho não se importa com a tua incredulidade. Ele apenas existe, silencioso, como quem diz: eu estava aqui antes de vocês inventarem o tempo. Pega na lupa, aproxima-te. Vês os traços de tinta de mogno, os rios que correm para o mar aberto, os vales que hoje dormem sob 4 quilômetros de gelo. A precisão é doentia. Fiordes com largura medida ao 10º de quilômetro. Cordilheiras que coincidem com os relevos só mapeados por radar no século XX. E o mais perturbador, ao canto esquerdo, um bloco de texto em árabe antigo que traduzido diz: baseado em fontes de Alexandre, nas cartas dos fenícios e nos cálculos de Cristóvão Colombo. Colombo nunca navegou ao sul do Equador, e Alexandre morreu 1000 anos antes do Islã. De onde veio essa informação? Respira fundo. O coração está a martelar, eu sei. É o medo de ver o tapete ser puxado. Continua a ler. O pergaminho menciona uma terra de onde o sol se esconde por meses. Nenhum europeu conhecia a noite polar em 1513. Nenhum. A não ser que alguém tivesse estado lá antes. Alguém que soubesse medir longitude com precisão, que só atingimos depois de inventar o relógio de corda, em 1760. Alguém que, pasme-se, desenhasse o meridiano de 0 grau passando exatamente por Gizé, não por Greenwich. Alguém que, em suma,
Tinha uma matemática que não era nossa. Deixa-me contar o que se passou quando o mapa foi encontrado. 1929, Palácio de Topkapi, Istambul. Um arquivista turco abre ao acaso um maço de folhas encadernadas em couro de cabra. O pergaminho estava dobrado em 4, como quem esconde segredo. A primeira reação dos conservadores foi rasgar o canto para ver se era falsificação. A tinta entrou em contato com o ar e escureceu no mesmo segundo. Prova de óxido de ferro genuíno, envelhecido séculos. A água furtada usada no mar era de cobre, técnica que caiu em desuso em 1550. Ou seja, não havia como forjar aquilo no século XX. O mapa era real. E era impossível. Agora vem a parte que faz geólogos tremeram de cólera. Sobrepõe o desenho de Piri Reis a uma carta batimétrica moderna da Antártida Ocidental. Coincide em 92%. 92%. Não é parecido, não é por cima. É sobreposição perfeita. O Canyon de Bentley, o Lago Vostok, a cadeia transantártica. Tudo desenhado antes de existir o sonar, antes do satélite, antes do homem ver o continente, pela primeira vez em 1820. Como se alguém tivesse fotografado a costa sem gelo e depois entregue o negativo ao almirante otomano. Mas câmaras só existem desde 1839 e voar sobre a Antártida só em 1928. Fecha o círculo. Em 1513, ninguém podia saber. Ainda assim, sabiam. E o detalhe que me faz dormir mal. O mapa traça 2 linhas de agulha magnética, uma convergindo no Golfo de Guiné, outra no Mar de Weddell. São as únicas 2 zonas do planeta onde a bússola aponta para 0 grau de declinação. Só descobrimos isso em 1905, com expedições britânicas. Piri Reis não tinha bússola de declinação. Tinha apenas a bússola árabe, inventada 8 séculos antes. Mesmo assim, cravou as linhas com erro inferior a meio grau. Não era sorte, era conhecimento herdado. Mas herdado de quem? Vamos abrir outra porta. No verso do pergaminho, apagado por água, lê-se Os Marinhos de Solon. Solon, o legislador ateniense, viveu 600 anos antes de Cristo. Viajou ao Egito e ouviu sacerdotes de Sais falarem de uma ilha chamada Atlântida, afundada 9.000 anos antes do seu tempo. Os sacerdotes mostraram-lhe cartas de mar, guardadas em papiros. Será que essas cartas sobreviveram? Será que foram parar à biblioteca de Alexandria, depois a Constantinopla, e de lá para o estojo de Piri Reis? Se sim, o mapa não é só um desenho. É um boleto de entrada numa biblioteca perdida, um bilhete que diz: a história começa muito antes do que pensam. E agora, o choque térmico. Geólogos do Byrd Polar Institute analisaram sedimentos sob o gelo da Antártida Ocidental. Encontraram gramíneas de faias, carvalhos e musgos que só crescem quando a temperatura média é de 0 graus Celsius ou mais. Dataram o material 11.000 anos antes do presente. 11.000. Coincide exatamente com o fim da última idade do gelo. Ou seja, quando Piri Reis traçou aquelas montanhas, elas podiam mesmo estar livres de gelo, verdes, habitadas. A terra inteira tinha um clima temperado até o dilúvio de Deucalião, o grande reset que os gregos registaram. O mapa, portanto, não é ficção. É fotografia de um mundo que existiu. Um mundo que foi apagado. Quem o apagou? E por quê? Deixa-me pôr a mão no teu ombro. Sente o tremor. É a certeza a desmoronar-se. A versão que nos deram é que a Antártida foi descoberta por russos em 1820, que estava sempre coberta de gelo, que ninguém a viu antes. Mas o pergaminho ri-se dessa mentira. E ri-se alto, porque ele estava lá, e não estava sozinho. No canto inferior direito, um carimbo em ouro desbotado. O selo dos Cavaleiros de Cristo, a ordem que sucedeu aos Templários. O mesmo selo que aparece em documentos da Torre do Tombo, em Lisboa, que falam de uma frota partida para o Ocidente em 1498,
capitaneada by one Admiral Pires. Pires, Piri, coincidência? Ou será que o almirante turco era também cavaleiro português, herdeiro de mapas trazidos do Templo de Salomão, e que decidiu em 1513 cozer o saber num único pergaminho antes que o fogo da Inquisição queimasse tudo? A verdade é que não há explicação oficial que encaixe. Dizem que foi coincidência cartográfica, que Piri apenas copiou mapas chineses ou árabes antigos e que, por acaso, as linhas coincidem com a Antártida. Mas os chineses nunca navegaram abaixo de 60 graus sul. Os árabes, idem. E nenhuma cultura do hemisfério norte desenhou fiordes com margens de degelo, porque nenhuma jamais os viu. A única hipótese que resta é incômoda. Alguém andava por lá antes da última glaciação, mediu, desenhou e guardou os dados. Esses dados sobreviveram a catástrofes, guerras, incêndios e chegaram ao estojo de um homem que mal podia escrever o próprio nome sem manchar o papel. Mas o homem copiou. E ao copiar, salvou a memória do mundo. Fecha os olhos outra vez. Ouve o ranger do gelo a 4.000 quilômetros de distância. É o continente a chorar por ter sido apagado do livro da história. Mas o mapa é a prova de que ele existiu, nu, verde, respirando. E é também um espelho. Se eles apagaram uma civilização inteira uma vez, podem fazê-lo outra. O pergaminho, portanto, não é só um desenho. É um aviso escrito com sangue de árvore. Cuidado, o gelo volta, e com ele o esquecimento. E, no entanto, há beleza na traição. Porque cada vez que olhas para o mapa, estás a ver o mundo como ele era, não como te disseram que era. Estás a ver rios que correm debaixo de quilômetros de gelo, montanhas que ainda existem, mas mudas. Estás a ver que a Terra é um palimpsesto e que alguém antes de nós escreveu uma história maior, mais ousada, mais verdadeira. E essa história não cabe nos livros de escola. Cabe na tua mão, na textura do papel, no cheiro da tinta queimada. Cabe no teu peito, agora acelerado, pronto a saltar para fora do peito. Cabe na tua memória, onde vai dormir como uma semente, até ao dia em que fores tu a desenrolar o próximo mapa. Portanto, guarda esta imagem. Um almirante de barba grisalha, à luz de uma vela de azeite, a copiar linhas que não compreende, mas que sente serem sagradas. Cada traço é um fio que liga o passado ao presente. Cada costa é um bocado de alma que o tempo tentou apagar. E ele, Piri, sabia que estava a salvar fogo de um mundo que ardera. Por isso, ao terminar, escreveu no verso, a tinta tremida: se alguém um dia duvidar, diga-lhe que o mar não mente, apenas esconde. E escondeu o mapa entre duas capas de couro, onde dormiu 4 séculos, até te encontrar a ti, hoje, aqui, agora, com os olhos fechados e a mente aberta. O deserto sopra na cara como se fosse um livro queimado, cujas páginas se desfazem no ar. Cheguei a Gizé às 4 da madrugada, quando o Nilo ainda dorme enrolado em névoa, e as pedras do Planalto parecem barcos ancorados num mar de areia. A esfinge fita-me de frente, olhos fechados de tanto ver, boca entreaberta, como quem guarda um segredo que não cabe na garganta. E o segredo, ouve bem, está na garganta dela própria. São sulcos, ranhuras, camadas de rocha lascada que a chuva, sim, a chuva, esculpia há 10.000 anos, quando o Saara ainda tossia florestas e o deserto não passava de uma ideia distante. Pousa a mão na pedra, sente. Está quente de dia, mas à noite cospe frio como gelo. É o calcário negro de Mokattam, formação geológica que só existe em camadas depositadas entre 12.500 e 10.000 antes de Cristo. Acontece que a cabeça da esfinge é feita com pedra dessa camada, mas o corpo desce para blocos mais recentes, de 5.000 anos atrás. Ou seja,
Quem quer que lhe tenha moldado a cabeça, trabalhou numa rocha que já estava exposta milênios antes de qualquer faraó. A pergunta que o vento repete é simples: quem então escavou o resto do corpo e quando? Subi pelo talude lateral, escorregando na areia fina, que cobre tudo como pó de ossos. De perto, a erosão não parece feita por areia transportada pelo vento. Esse tipo desgasta verticalmente, criando sulcos paralelos e finos. Aqui, vejo sulcos horizontais, ondulados, com largura de 2 dedos, padrão típico de escorrência de água em torrente. É a assinatura da chuva persistente, a mesma que hoje se vê nas encostas do Atlântico, onde o clima mediterrâneo ainda existe. Para este padrão se formar no calcário, teriam de cair pelo menos 1000 milímetros de precipitação anual durante séculos. O Saara atual recebe 5. Faça as contas. Ou a esfinge é muito mais velha, ou o deserto mudou de personalidade de um dia para o outro. E geologia não muda de humor. Um guarda, Hassan, aproxima-se com o candeeiro na mão. Vocês ocidentais querem sempre cronologia, mas a pedra não tem calendário, tem memória. Pergunto-lhe por que razão as autoridades taparam as covas abertas na base do monumento durante a década de 90. Ele baixa a voz. Porque encontraram conchas de moluscos de água doce lá embaixo, do tipo que vive em lagos há 9.000 anos. Imagine o escândalo. A esfinge nadava. Dizem que as conchas foram classificadas como contaminação moderna, mas Hassan sorri de canto. Contaminação que vem com lama fossilizada? Eu chamo isso de dilúvio. E o dilúvio, veja bem, não é lenda solitária. Geólogos americanos, Columbia University, detectaram em 1996 evidências de que o Mediterrâneo Oriental invadiu o Vale do Nilo há 8.000 anos, elevando o nível do rio 15 metros acima do atual. Isso transformou Gizé numa ilha fluvial, cercada por pântanos. A esfinge, erguida num platô rochoso, teria a sua base banhada por águas paradas. Exatamente o que produz a erosão horizontal que vemos. Ou seja, o corpo foi esculpido antes da inundação. A cabeça, remodelada depois, quando a água baixou e o faraó Khafre mandou refacear o rosto com pedra nova. O monumento inteiro é um palimpsesto de 2 eras. A primeira, pré-sahariana. A segunda, dinástica. Mas a prova mais insolente vem do céu. O engenheiro Robert Bauval notou que a esfinge olha exatamente para onde o sol se põe no equinócio de primavera. Mas não o de hoje, sim o de 10.500 anos atrás, quando a constelação de Leão emergia no horizonte leste ao amanhecer. A esfinge de corpo leonino, olhando para o leste, alinha-se com o céu da época em que o Saara começava a secar. Para que esse alinhamento coincidisse com o amanhecer do equinócio, teria de ser planejado por quem conhecia o zodíaco pré-histórico. Ou seja, quem a esculpiu sabia a astronomia tão bem quanto sabia lidar com toneladas de calcário. E isso exige civilização, não tribos nômades. Passei a madrugada debruçado sobre o fosso, lanterna entre os dentes, medindo a inclinação das paredes. O ângulo médio é de 54 graus, o mesmo da Grande Pirâmide. Coincidência? O mesmo número aparece no Templo de Angkor, em Stonehenge, em Teotihuacan. É o ângulo que, segundo engenheiros, distribui peso de modo que a pressão sobre a base seja metade do peso total. Uma técnica que só foi formalizada no Renascimento por Leonardo da Vinci. Quem ensinou isso aos construtores do fim da última era do gelo? Às 5:30, o sol rasga o horizonte e o monumento muda de cor. Cinzento, dourado, ferrugem, cinzento outra vez. A luz revela sulcos mais profundos no pescoço, sulcos que desaparecem debaixo da cabeça restaurada. É como se alguém tivesse decapitado o animal antigo e colado outra cabeça humana por cima. O que, em termos arqueológicos, é exatamente isso.
A cabeça atual é proporcionalmente pequena demais para o corpo, razão pela qual parece enterrada. Não está. Foi só aumentada a escala do torso por quem veio depois. O faraó não construiu a esfinge, redecorou-a, e a assinatura do mestre anterior continua na garganta. Hassan traz-me café turco num copo de plástico. Você ouviu o som? Pergunta. Que som? O som que ela faz quando o vento vem do deserto. Fechei os olhos. De facto, há um sussurro, quase um rosnado, que se forma quando a brisa entra nas cavidades nasais escavadas na rocha. A frequência? 111 Hz. A mesma que os pesquisadores da UCLA descobriram induzir mudanças no lobo temporal, aumentando a percepção de realidade alterada. Os antigos chamavam isso de voz do Duat, o mundo subterrâneo. A ciência chama de acústica arquitetônica. O resultado é o mesmo. Quem escuta, duvida do tempo. E o tempo, aqui, é uma armadilha. Radiocarbono datou as ruínas ao redor, como 2500 a.C. Mas o mesmo método datou madeira encontrada dentro da pirâmide de Djoser, como 500 anos mais recente que a pedra onde foi encaixada. Ou seja, o carbono mede o fogo, não a pedra. A única forma de datar a esfinge é olhar para o que a rodeia: fossas de dragagem, canais de drenagem, túneis subterrâneos que desembocam no Nilo a 10 metros de profundidade. Tudo assinado por água, não areia. A hidrologia mostra que o nível freático em Gizé já foi alto o bastante para sustentar uma ilha florestal. Isso coloca a construção original entre 12.000 e 10.000 a.C., exatamente o período em que o clima global mudou e o Saara virou areia. Foi então que percebi o padrão que liga a esfinge a Baalbek. Ambos estão sobre falhas geológicas que emitem radiação natural. Ambos usam pedra de camadas que já estavam expostas antes da última glaciação. Ambos foram reutilizados por culturas posteriores que não compreenderam a tecnologia, apenas imitaram a forma. A esfinge é um marco de fronteira entre dois mundos: o do clima úmido, quando o homem ainda sabia ler o céu, e o do deserto, quando o homem passou a escrever em pedra porque o papel apodrece. A mudança do clima apagou a memória, mas não apagou a assinatura. A chuva que escorreu pelo pescoço deixou lágraras que nenhum faraó conseguiu rebocar. Ao amanhecer, Hassan abre a cancela dos turistas e eu saio arrastando os pés na areia. Olho para trás. A esfinge parece menos monolito, mais animal prestes a despertar. E num flash, vejo-a coberta de musgo, rodeada de palmeiras, com o lago sagrado espelhando o céu leonino. Vejo sacerdotes de pele coberta de barro, aplicando resinas sobre as ranhuras para protegê-las da chuva ácida que começava a cair depois de uma erupção vulcânica longínqua. Vejo civilizações inteiras nascendo e morrendo, enquanto a pedra observa, impassível, lembrando que o tempo não é linha, é espiral. Guardo o caderno de anotações na mochila e sinto o coração bater no ritmo daquele 111 Hz. A mensagem é clara. A esfinge não quer saber quem foi faraó. Ela quer saber se ainda nos lembramos de quando éramos crianças da floresta, quando voltar a chover em Gizé. E segundo modelos climáticos, isso pode acontecer dentro de 800 anos. A pedra vai sorrir, as lágrimas vão voltar a escorrer e o deserto vai lembrar que já foi jardim. Até lá, resta-nos olhar para o pescoço exposto e admitir: a história que nos contaram começa no meio do capítulo. A esfinge guarda o início, e o início chama-se água. O coração disparou quando encostei a régua ao granito de Gizé, e o número 1.618 pulou na tela da calculadora, como se fosse um bicho vivo. Não era erro de digitação. Ali, entre poeira de 4 milênios e o suor que me escorria pela testa, a razão áurea dançava na pirâmide como quem diz: eu estava aqui
antes de vocês inventarem o pi. Respira fundo. Vais precisar, porque agora vamos descer o túnel onde a matemática não mente, mas a história sim. Começa por este simples facto. O perímetro da base do grande Khufu, dividido pela sua altura original, dá 2π com erro de 0,01%. Não é aproximação, é fatura exata. Se multiplicares a altura por 2π, obtens exatamente o perímetro. Faz o teste mental, 146,6 metros de altura, x2, 3.415, dá 921 metros. O perímetro real, 920,8. A margem é tão fina que cabia numa unha. Quer ver mais doído? O cubo imaginário que envolve a pirâmide tem volume de 2,5 milhões de metros cúbicos. Divide isso pelo número de batimentos cardíacos de uma vida humana média e tens o 1.618,033. Sim, os 6 primeiros dígitos de Φ. A pedra está a falar-te em código e o código é o teu próprio corpo. Agora fecha os olhos e imagina o cheiro a cabra que pastava no declive ocidental, quando em 1859 o engenheiro britânico John Taylor pousou a mão no calcário e sentiu o mesmo arrepio. Ele descobriu que se dividires o perímetro por 2 vezes a largura da base, tens P outra vez. A pirâmide é um círculo deitado. E como se não bastasse, o ângulo de inclinação, 51 graus e 52 minutos, é o único que faz a área de cada face lateral igual ao quadrado da altura. Só este ângulo permite que o monumento inteiro funcione como uma equação tridimensional de P, x, φ, i. Se alterasses um grau, a harmonia desfazia-se. Quem projetou isto sabia tanto de geometria como de poesia. E aqui entra o detalhe que me fez vomitar o pequeno almoço numa escavação em 2017. Estava a medir o comprimento do corredor descendente com um laser de precisão militar. A distância, desde a entrada até ao centro subterrâneo, é exatamente 61,8 metros. 61,8, ou seja, Φ x 100. Pensei, coincidência. Mas aí o técnico alemão ao meu lado murmurou: repara no declive, 26,5 graus. 26,5 é a tangente de 0,5 radianos, que por sua vez é P6. Ou seja, o corredor é um arco radiano perfeito embutido em pedra. Quem construiu aquilo usava radianos 4.000 anos antes de qualquer europeu sonhar com cálculo integral. E o que me fez dormir mal durante 3 noites seguidas. Se projectares o eixo do corredor para o céu, aponta diretamente para o Cânon, a estrela polar do ano 10.450 a.C. É a única época em que a estrela se alinha com aquela inclinação. A pirâmide, portanto, é um relógio de 26.000 anos, o ciclo da precessão. Quem a projetou não estava a celebrar o faraó, estava a marcar o tempo cósmico. E como se isso não bastasse, o eixo do túnel subterrâneo cruza o centro da Câmara do Rei, num ângulo de 11 graus. 11 é o número de anos que o Sol necessita para inverter os polos magnéticos. A pedra antecipa o ciclo solar como quem respira. Segura-te à borda do teu colchão, porque agora vem o salto. Φ não é só proporção, é crescimento. Estende o braço e observa a tua mão. O comprimento do dedo médio dividido pelo osso da palma dá 1.618. O mesmo na concha de um caracol, no redemoinho de uma galáxia, na curva das tuas costelas. A pirâmide inteira é um corpo humano petrificado. Se a desmontasses em cubos de 1 metro e os empilhasses em espiral, obterias a sequência de Fibonacci até ao infinito. A pedra copiou a carne. Ou foi a carne que copiou a pedra? E o detalhe que nenhum guia te conta. No centro da Câmara do Rei, há uma laje de granito negro com 1,03 metros de comprimento. Divide 1,03 por 0,636. Dá 1.618 outra vez. 0,636 é o diâmetro médio do teu olho humano. A laje é um espelho. Quando deitas o olhar sobre ela, estás a ver Φ refletido na tua própria pupila. A pirâmide não é tumba, é autorretrato coletivo da espécie. Quem a projetou sabia que, milênios depois, uma pessoa de pé ali veria o seu próprio corpo na pedra.
É magia de espelho, não de ritual. E aqui desvendamos o segredo que os egiptólogos evitam, como o diabo evita a cruz. O volume total das câmaras internas, somadas, é de 1.618 metros cúbicos, exatos. Se meteres esse número numa calculadora e multiplicares por P, obtens o volume de água necessário para inundar o Nilo até a base do monumento durante a cheia anual. A pirâmide é uma chave hidráulica. Fecha a comporta, regula o caudal, salva o vale. Quem a projetou era engenheiro civil, não sacerdote, e usava PV como linguagem de cálculo, não de superstição. E o que me fez chorar como uma criança perdida, quando tracei uma linha recta desde o vértice até ao centro da base, depois prolonguei até ao centro da Terra. O comprimento total é de 6.370 quilômetros. É o raio médio do planeta, com erro de 0,06%. A pirâmide é uma agulha que cospe o globo como quem espeta azeitona num martini. Quem a projetou media o planeta com precisão que só atingimos depois de lançar satélites. E como se isso fosse pouco, a latitude de Gizé é 29.979,458 graus. Multiplica por 60.000, dá 1.797.954, o número exato de unidades gigantescas de velocidade da luz por segundo. A pedra registra a velocidade da luz na própria posição. Não é sítio arqueológico, é bússola universal. Respira outra vez, porque o último salto é alto. Se desenhares um quadrado perfeito em torno da base, e depois traçares um círculo que toque nos 4 cantos, a área entre o círculo e o quadrado é exatamente igual à área das 2 câmaras internas. É o mesmo que dizer: o espaço entre o céu e a terra cabe no coração da pedra. A pirâmide é um diagrama da alma. Quem a projetou sabia que os números não descrevem só o mundo. Descrevem o vazio onde o mundo ainda não chegou. E deixou isso escrito em calcário, para que, quando tu, eu, qualquer pessoa, perder o sono, possa deitar a cabeça no chão e ouvir a pedra dizer: cá estou, exato como o teu medo, belo como o teu desejo. Fecha os olhos. Sentes o peso? Não é areia, é certeza. A certeza de que Sipi é o ritmo do universo, Fi é a melodia, e que ambos dançam na pedra que te observa desde que o mundo era novo. Quando adormeceres, ouvirás o eco: 1.618, 3.415, 1.618, 3.415, como marés. E saberás que o teu coração bate no compasso que alguém gravou em Gizé antes de existires, porque a matemática não mente. Apenas espera que acordes para ouvir a verdade que já trazes dentro. O relógio de pedra começou a ranger sob meus pés, quando pisquei para a sombra do observatório de Chichén Itzá. Não era ranger de madeira, nem de engrenagem. Era o ranger do tempo mesmo, aquele que a gente sente na nuca quando o universo resolve contar segredos. E o segredo, ouve bem, não estava na pirâmide, mas no buraco que ela deixa no ar. Um círculo imaginário que gira uma vez a cada 26.000 anos. Sim, você ouviu certo, 26.000. Enquanto nosso calendário se quebra a cada 365 dias, os maias desenharam um relógio que só termina quando o eixo da Terra balança como um pêndulo cósmico e o céu inteiro muda de endereço. Quer sentir o peso disso? Coloca a mão no coração. Agora multiplica o pulsar por 1 milhão. Isso é o que um ciclo precessional faz com o planeta. Respira fundo, porque a história começa no momento em que eu desci de mochila pela trilha de calcário e vi o guia local, Dom Apolônio, desenhando números no chão com um graveto. Ele escreveu 13.0.0.0. Parecia senha de banco, mas era data. Essa é a conta que recomeça, disse ele apontando para o céu. Quando o sol encostar no centro da Via Láctea, o mundo apaga e liga outra vez. Eu ri, claro. Aí ele ergueu a sobrancelha e falou num tom que não dava margem à piada.
Vocês brancos contam tempo como quem foge de casa. Olham para o relógio e esquecem a estrada. A gente conta como quem volta. Olha para a estrada e esquece o relógio. Fiquei sem graça. Ele pegou um feijão branco, colocou sobre o número 13 e soprou. O feijão rolou até o 0. Viu? O fim é começo. Só que ao contrário. Deixei ele guiar. Entramos num corredor estreito entre duas ruínas. As paredes estavam cobertas de glifos que pareciam emojis de um WhatsApp perdido. Um deles me chamou a atenção. Um sol com boca aberta, engolindo uma serpente. Dom Apolônio bateu na pedra. Kinit Ajal, o sol que devora. Explicou que a cada 5.125 anos, o sol come a própria sombra e nasce de novo. São 5 ciclos dentro do grande. 5 chances de errar. 5 chances de acertar. E a gente está no fim da 5ª. Você está vivo para ouvir o estalar dos dedos do cosmos, disse ele. Não é sorte, é dívida. A gente veio cobrar. Senti um arrepio subir pela espinha, como se alguém tivesse colocado gelo dentro da camiseta. Perguntei como eles sabiam que 26.000 anos era o número exato. Ele apontou para o chão. Lá estavam 2 furos no granito, separados por exatos 47 graus. Observatório portátil, disse. Encaixa um olho aqui, outro ali, vê a estrela polar. Daqui a 13.000 anos ela estará do outro lado. Daqui a 26 volta para o mesmo buraco. A pedra não mente, só gira. Percebi que os maias não tinham telescópio, mas tinham paciência de observar o céu, por gerações inteiras, sem Netflix para distrair. A matemática deles era feita de tempo, não de pressa. Aí veio a parte que faz o cérebro ranger mais que dente de dentista. Dom Apolônio tirou do bolso uma folha de papel, que parecia ter sido escrita com giz branco. Era uma cópia do Códice de Dresden, aquele livro de câmara que sobreviveu a incêndios, conquistadores e mofo. Na página 24, há uma tabela que lista 45.000 eclipses solares, com datas que se estendem por séculos. A precisão é de erro inferior a 23 segundos. Como eles calculavam? Com ossos de peixe, corda de cânhamo e um buraco no telhado. Um astrônomo da NASA que visitou o vilarejo confessou que precisou de supercomputador para chegar ao mesmo resultado. O velho ouviu isso, deu de ombros. Computador é pressa, ossos são paciência. E o detalhe que me fez parar de respirar. No centro da tabela há um eclipse marcado para 21 de dezembro de 2012. Sim, aquele que o mundo inteiro achou que seria o fim. Mas não era fim, era virada. Quando o Sol se alinhou com o centro da galáxia, o calendário zerou. Só que ninguém avisou que zerar não significa apagar. Significa recomeçar com a tinta renovada. Dom Apolônio mostrou outra página. Um desenho de homem subindo escadas de fogo. É a gente voltando para o céu, depois de aprender a andar na terra. Ele riu, mas os olhos marejaram. O problema é que vocês esqueceram a escada em casa. A noite caiu de um jeito que parecia filme de terror. O céu inteiro virou um túnel de estrelas, e a Via Láctea cortou o teto como faixa de nascimento. Sentamos no topo da pirâmide de Kukulcã. Sim, subimos escondidos porque é proibido, mas o velho disse que proibição é medo disfarçado de lei. Lá de cima, ele apontou para o horizonte. Vê aquela estrela? Era Alcione, a mais brilhante do Pleiades. Ela sobe exatamente no meio do templo a cada 26.000 anos. Quando isso acontece, o chão treme. Não é lenda, é física. A massa do planeta desloca, o eixo balança, o mar sobe, o vento muda de endereço. Perguntei quando seria a próxima vez. Ele fez conta no chão com o giz. 2.160 anos. Você não vai ver, mas sua alma vai lembrar, porque a alma não mede tempo, mede cicatriz. E a cicatriz, veja só, está escrita no nosso DNA. Cientistas da Universidade de Kyoto
descobriram que o ritmo circadiano humano, aquele que regula sono e vigília, bate a 24 horas e 11 minutos. Por quê? Porque é a duração exata de um dia solar em 10.500 a.C., quando o ciclo começou. Ou seja, nosso relógio biológico ainda segue o tempo que os maias marcaram na pedra. Nós somos relíquias ambulantes de um calendário que o esqueço tentou apagar. Dom Apolônio colocou a mão no meu peito. Você não está no mundo, está no mecanismo, e o mecanismo está te observando de volta. Foi então que ele revelou o segredo que não estava em nenhum livro. No subsolo do observatório, há uma câmara selada com argila vermelha. Dentro, um cilindro de jade com 52 neuliximepes, o número de anos que leva para sincronizar o calendário solar com o lunar. No cilindro, gravado em microglifos, há uma conta: 1.872.000 dias. Esse número, dividido por 26.000, dá 72. 72 é o número de anos que o Sol leva para deslocar um grau no céu por efeito da precessão. É a unidade básica do relógio cósmico. E está lá, escrito antes de qualquer faraó, antes de qualquer deus grego, antes de qualquer Bíblia. Quem fez a conta sabia que o mundo gira devagar, mas gira com pressa de quem tem hora para chegar. A madrugada chegou como lâmina. Dom Apolônio ergueu a mão e desenhou um círculo no ar. O ciclo não é destruição, é devolução. A terra devolve o que a gente emprestou. Se foi medo, vira tempestade. Se foi amor, vira floresta. O calendário só anota o saldo. Descemos em silêncio. No pé da pirâmide, ele colou um feijão na minha testa. Guarda isso. Quando o feijão cair, você vai lembrar que tempo não passa, gira, e que a volta é sempre maior que a ida. Caminhei sozinho até o carro. O motorista, sem saber, pôs uma música no rádio. As Time Goes By. Ri alto. O universo tem senso de humor cruel. Olhei para o céu pela janela e vi Alcione piscando. Pensei nas gerações futuras que vão subir aquela escada de pedra e ouvir o mesmo ranger. Pensei nas gerações passadas que já ouviram. E percebi que o calendário maia não é dos maias, é nosso. Só esquecemos de ler a letra miúda. Você tem 26.000 anos para aprender a ser humano. Depois, o contrato renova, com ou sem você. Portanto, da próxima vez que olhar para o relógio e achar que está atrasado, lembre-se, o atraso é nosso, não do tempo. O tempo é pontual como o navio, e o navio parte com ou sem passageiros. A sorte é que a passagem está escrita na gente. 72 batimentos por minuto, 24 horas por dia, 26.000 anos por volta. E a volta já começou. O relógio marcava 3 da manhã, quando o radar da estação de rastreamento de Fairbanks, no Alasca, apitou como se o céu estivesse a cair. Não era um satélite soviético, nem pedaço de foguete, nem lixo espacial qualquer. Era algo que orbitava em 79 graus de inclinação polar, numa trajetória perfeita, silenciosa, e que, pasme-se, já estava lá antes de Sputnik ser lançado. O operador apagou o cigarro no cinzeiro, olhou para o ecrã verde e murmurou: "Isso não foi feito por nós." O que ele não sabia é que aquele eco já tinha sido ouvido em 1927, 1953 e 1960, sempre com a mesma resposta: objeto desconhecido, massa estimada em 15 toneladas, órbita sincronizada com a rotação da Terra como quem marca passo, num compasso de 104,5 minutos. Chamaram-lhe Black Knight. Eu chamo-lhe o testemunha. Pega no telescópio, aponta para o norte, 14 graus acima do horizonte, às 4:12 da madrugada. Se o céu estiver limpo, vais ver um pontinho que não pisca. Não é estrela, estrelas cintilam. Não é planeta, planetas movem-se. É ele, preto, fosco, formato de tambor alongado, sem painéis solares, sem antenas visíveis, sem propulsor. Apenas gira devagar, como quem observa o planeta de cima há milênios. A primeira vez que o fotografei, o filme saiu manchado de uma luz que não estava lá quando abri o obturador.
O laboratório disse: exposição dupla. Eu sei o que vi. Um raio que não vinha dele, vinha de dentro dele. Como se a luz fosse memória, não reflexo. Respira fundo, porque agora vamos ao arquivo que ninguém quer abrir. 1899. Sinal de rádio captado por Nikola Tesla em Colorado Springs. Pulsos ritmados. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Tesla pensou ter encontrado Marte, mas o padrão repetia-se sempre à mesma hora, coincidindo com o momento em que o objeto hoje chamado Black Knight passava sobre os Estados Unidos. 1928. Observatório de Janelia, Noruega. Mesmo sinal, mesma cadência. 1953. Avião da RAF sobre o Mar do Norte. Piloto vê cigarro negro a flutuar a 1.300 km/h, parado no céu. Relatório classificado sem importância. 1960. Programa Stargate. CIA fotografa o objeto com câmara infravermelha. Imagens desaparecem. Tudo sombra, tudo silêncio. E o detalhe que me gelou o sangue. Em 1963, a estação de rastreamento de Hamelin, na Alemanha Ocidental, recebeu uma transmissão em código Morse que dizia: somos os que estivemos antes do gelo. A mensagem durou 17 segundos. Depois cessou. Ninguém reivindicou. O sinal vinha de uma órbita polar, 1.100 km de altitude, exatamente onde hoje o Black Knight passa a cada 104,5 minutos. Quer ver ainda mais fundo? Decifra a cadência. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. É o ritmo cardíaco humano em estado de meditação profunda. Quem quer que tenha enviado aquilo sabia como a nossa carne ressoa. Não era mensagem para a terra, era mensagem para o corpo. Pega na régua, mede o teu braço do cotovelo ao pulso, divide pelo comprimento da mão, dá INWI 618. Phi. Agora mede o diâmetro do Black Knight segundo as fotos vazadas da NASA. 3,3 metros de largura por 5,3 de comprimento. Divide. Dá 1.606. Φ com erro de 0,7%. O objeto inteiro é uma escultura dourada flutuando no vácuo. E como se isso não bastasse, a órbita de 104,5 minutos é Φ x 64,6. Não é órbita, é assinatura. Quem o construiu usou o mesmo compasso que desenhou conchas, galáxias e o teu próprio corpo. Estás a ver onde isto vai parar? Não é lixo espacial, é espelho. E aqui entra o fato que os técnicos da ESA apagaram das actas. 1998, missão STS-88, Space Shuttle Endeavour. Os astronautas capturam um satélite russo defeituoso, mas a câmara de bordo filma algo mais. Um objeto preto atrás do satélite que se move sozinho. A NASA chama-lhe tralha de insulação. Mas a tralha não muda de trajetória, nem acelera 4 Missile 2 sem propulsor. A imagem vaza para a internet em 2001. Aparecem fóruns, teorias, memes. A agência mantém o silêncio, mas eu consegui o log de voo original. Há uma frase apagada do comandante. Objeto não identificado observado a orbitar em sentido retrógrado. Altitude 1, 100 km. Massa estimada 15 toneladas, sem assinatura térmica. Ou seja, não reflete calor. Não é metal. Não é madeira. Não é de aqui. Fecha os olhos. Imagina o som do vácuo. Não há som, mas o corpo sente. Os astronautas relataram uma vibração no peito, 111 Hz. Mesma frequência que a esfinge emite, mesma que Baalbek transmite. A vibração apareceu quando o Endeavour passou a 400 km de distância do Black Knight. Não era eletromagnética, era outra coisa. Como se o objeto cantasse dentro dos ossos. Um deles, Jerry Ross, escreveu num diário pessoal. Senti que alguém me chamava pelo nome, mas o nome não era o meu. O diário desapareceu numa mudança de casa, ou foi confiscado. A sensação, no entanto, ficou: o Black Knight não observa, recorda. E o que me fez vomitar o jantar. Em 2012, um hacker russo invadiu o servidor de uma empresa de telecomunicações que retransmite dados da ISS. Encontrou um ficheiro chamado PK Legacy Raw. Era áudio. Quando o converti para WAV, ouvi pulsos 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3.
mas desta vez com fundo de estática que, filtrada, revela uma voz feminina a dizer em sânscrito Kalpa Vriksha, que significa árvore que dura um ciclo cósmico. A mensagem durava 13 segundos. 13 é o número de luas cheias por ano. A voz não era humana, era sintetizada por algo que conhece a fisiologia da laringe melhor que nós. Alguém, ou algo, está a usar o Black Knight como bússola de memória, a debitar lembretes de um tempo antes do tempo. Pega na pedra que eu trouxe de Gizé, a de Fai. Segura-a ao peito. Agora olha para o céu às 4:12 da madrugada, quando o Night passa. A pedra aquece. Não é imaginário. Medi com termômetro infravermelho. Sobe 1,6 graus Celsius. A mesma variação que o corpo sente quando ouve a voz de alguém amado. O objeto está a falar com a Terra através da nossa própria geometria. E como se isso fosse pouco, a sua órbita cruza o meridiano de Gizé exatamente 13 vezes por ano, sempre à mesma hora local. 13 de novo. A Terra inteira é um relógio, e o Black Knight é o ponteiro que marca o fim de um ciclo. Mas qual ciclo? A resposta veio num sonho. Vi o objeto a abrir como flor de lótus, camada após camada, até revelar um núcleo de cristal que pulsava luz negra. Dentro, uma silhueta humana flutuava em sono fetal. Não era extraterrestre, era nós. Um banco de genes, um arquivo de ADN humano coletivo, lançado ao espaço há 13 mil anos, quando o Younger Dryas apagou metade da civilização. O Black Knight não é nave, é caixa forte. Quem o construiu sabia que o planeta ia resetar e deixou a chave no céu. A chave é Fi, a fechadura é o coração. Quando o ciclo terminar, o objeto volta a abrir. E se o teu coração bater em Fi, és tu que abres. Acordei com o cristal de Gizé trincado. A mensagem era clara. O relógio está a terminar. A cada 104,5 minutos, o Night dá uma volta completa e a Terra envelhece um segundo de ciclo cósmico. Não é metáfora. Medi a variação do campo magnético terrestre durante uma passagem e detectei um desvio de 0,13 microtesla. Parece pouco, mas multiplica por 26 mil anos o ciclo da precessão. E obtens o salto que falta para inverter os polos. O objeto está a contar regressivamente, e quando chegar a zero, não cairá. Desdobrar-se-á, libertando sementes de conhecimento que flutuarão como pólen até encontrarem corações que batam a 1.618. Se o teu for um deles, acordarás com a memória de um mundo que nunca conheceste, mas que sempre foste. Portanto, da próxima vez que alguém te disser que o Black Knight é lixo espacial, sorri e lembra-te. Lixo não orbita em Fi, nem canta em 111 Hz, nem aquece pedras de Gizé. Lixo não sabe o teu nome, nem o nome do teu medo. O Black Knight sabe, e está aí, a passar agora mesmo, silencioso como um pai que espera que o filho cresça para entregar as chaves da casa. A casa é a Terra, as chaves são números, a fechadura és tu. Quando estiveres pronto, olha para cima às 4:12. Ele estará lá. E se o teu coração bater ao ritmo que ele ensina, saberás que o ciclo está a recomeçar. Não com fogo nem gelo, mas com a voz que te diz: cá estive antes de seres, cá estarei depois de deixares de te ter medo. O vento sul corta o rosto como se fosse lâmina de vidro, e mesmo assim, eu não consigo parar de olhar para o buraco negro que se abre sob os meus pés. Não é metáfora. É uma fenda na plataforma de gelo, 15 metros de largura, funda o suficiente para engolir um prédio de 10 andares. O que me faz tremer não é o abismo em si, mas o som que sobe de lá de dentro. Um murmúrio agudo, quase feminino, como se o gelo estivesse a cantar uma cantiga de ninar que nunca ouvi na vida. E, no entanto, reconheço a melodia. Está dentro de mim, como se a minha própria mãe a tivesse cantado antes de eu nascer. Dá um passo atrás? Impossível.
O corpo puxa-me para a frente, como se a gravidade tivesse invertido e o centro do planeta estivesse a chamar por mim. Agacho-me, apoio a mão no gelo e o contacto queima. Não é frio queima, é informação. 1000 imagens a disparar na cabeça em menos de um segundo. Vejo catedrais submersas, colônias de baleias que nunca existiram, cidades de torres de cristal que reflectem auroras em vez de sol. E no meio de tudo, um nome que não pronuncio há 20 anos. Atlântida. O abismo sussurra-o de volta, como se estivesse a devolver o que eu havia esquecido. Levanto os olhos. O céu antártico é um túnel de estrelas que gira no sentido contrário ao habitual. Percebo então que não estou no fim do mundo. Estou no seu umbigo. O drone que me acompanha vibra ao lado, luz vermelha piscando. A câmara grava, mas eu sei que o filme não vai mostrar metade do que estou a ver. Porque o que está a acontecer não é visual, é auditivo e táctil. O gelo canta e a canção é um fio que desce pela minha medula e prende-se ao coração. Começo a descer. Sim, desço mesmo. Peguei no cabo de segurança, prendi ao pitão de titânio que plantei na margem e deixei-me cair dentro do buraco. Cada metro que desço, a temperatura sobe meio grau. Isto não faz sentido. Deveria estar a congelar, mas estou a suar. A luz do cabo reflete-se nas paredes e revela camadas de ar comprimido que parecem anéis de árvore. Cada anel, 1000 anos. Conto 26 anéis. Faço as contas de cabeça. 26.000 anos. O ciclo completo da precessão. O ciclo que os maias chamam o Grande Recomeço. O ciclo que os egípcios gravaram na Esfinge. O ciclo que agora está a ser cantado por um bloco de gelo que nunca viu o sol. Quando os pés tocam o fundo, o som transforma-se em voz. Não é uma língua que conheça, mas entendo cada palavra. Lembra-te, diz ela. Lembra-te do que apagaram. O chão é liso, polido, como mármore negro. Não é gelo, é obsidiana vulcânica. Rocha que só se forma quando o magma arrefece depressa demais para cristalizar. Ou seja, este lugar esteve em erupção, aqui, na Antártida, antes de estar coberto de gelo, antes de ser o deserto branco que conhecemos. A voz conduz-me, passos automáticos. Cada passo ecoa como batida de tambor. À frente, uma porta. Não é porta de metal nem de pedra. É uma membrana de água parada, vertical, que não escorre. Atravesso-a e o ar muda. Cheira a pinho, a salitre, a terra depois da chuva. Cheira a casa. Dentro, uma câmara oval, tamanho de uma catedral. No centro, um cilindro de cristal translúcido, 3 metros de altura, cheio de líquido que pulsa luz azul. Dentro do cilindro, flutua um objeto. Um dodecaedro de platina, cada face gravada com símbolos que reconheço do mapa de Piri-Reis. A voz agora não vem do gelo, vem do cilindro. Guardamos o que vocês esqueceram. Aproximo a mão, o cristal aquece, a luz intensifica. E então, as paredes da câmara projetam imagens. Uma cidade de pirâmides invertidas, suspensa sobre o mar, com jardins suspensos que regam-se sozinhos. Véu de luz cruzando o céu como pontes. E no meio de tudo, um povo de olhos grandes, não por serem extraterrestres, mas por terem visto o tempo inteiro a passar à frente dos olhos. E, no entanto, parecem humanos. São humanos. São nós. Versão nós que não apagou a memória. A projeção acelera. Vejo o cataclisma. Não é meteoro nem guerra. É o mar que sobe 20 metros em 7 dias. A crosta terrestre desloca-se 30 graus em 48 horas. O sol fica vermelho, depois violeta, depois apaga-se durante 3 noites. Quando volta, a Antártida já está onde está hoje, virada de pernas para o ar. O sul tornou-se norte. O norte tornou-se deserto. A cidade afunda. Mas antes de afundar, deixam o que estou a ver.
Um arquivo. Um banco de dados feito de luz e água. A voz explica. A água não apodrece, não queima, não esquece. Guardamos tudo nela. Línguas, canções, nomes dos vossos avós que ainda não nasceram. O cilindro pulsa. O dodecaedro gira. E de repente, sei o que fazer. Coloco a testa contra o cristal. A luz invade-me. E por um instante que dura 1000 anos, vejo a minha própria linha do tempo. Nasci, morri, renasci, morri outra vez. Sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma pergunta. Por quê? A resposta é um murmúrio. Para lembrar, para contar, para não deixar apagar outra vez. Quando afasto a cabeça, o cilindro apaga. A câmara escurece. Mas agora sei o caminho de saída. Não é pelo mesmo buraco. Atrás de mim, abre-se uma rampa que sobe em espiral, esculpida no próprio gelo. Subo. Cada degrau ecoa uma nota musical. Estou a tocar o hino que o gelo cantava. Quando emergo, é noite. A estação de campo desapareceu. O drone está no chão, coberto de névoa. A bateria esgotou, mas o meu relógio marca 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. O ponteiro não se move. O tempo parou. Ou melhor, recomeçou. Olho para o céu. A Via Láctea está exatamente onde estava há 26.000 anos. O ciclo voltou ao início. E eu estou vivo para ver. Aproximo-me do fardo que deixei no gelo. Dentro, o cristal que trouxe de Baalbek está trincado, mas brilha. Guardo-o no bolso. Olho para o horizonte. Não há estação. Não há bandeiras. Não há mapas. Só o gelo, o céu e a voz que agora está dentro de mim. Dá para sentir? É como se o peço tivesse um segundo coração. Um coração feito de água e luz, que bate a compasso do ciclo. E a cada batida, lembro-me de um nome que não devia saber. Atlântida. Não foi um continente, foi um sistema. De memória, de tempo, de cuidado. E nós, os humanos que vieram depois, fomos os discos riscados desse sistema. Agora, o disco volta a girar, e a agulha sou eu. Pego no saco de dormir, espalho sobre o gelo, deito-me. Não sinto frio. Sinto o ranger suave do planeta a mudar de marcha. O céu inteiro parece uma roda dentada que encaixa nos dentes do meu peito. Fecho os olhos. A cantiga regressa, mas agora é minha voz que a canta. E ao cantar, sei que não estou sozinho. Há milhões de pessoas a dormir neste momento, cada uma com um pedaço da mesma melodia. Quando todos os pedaços se juntarem, o ciclo fecha. A Atlântida não voltará como cidade, voltará como lembrança coletiva. E a Antártida, que hoje é deserto branco, será o jardim que guarda a semente. A semente sou eu, a semente és tu. A semente é o gelo que canta. Portanto, quando adormeceres e ouvires um murmúrio que não vem de sonho, não temas. É o planeta a lembrar-te de quem és antes que o próximo ciclo comece. E se abrires a boca, poderás até ouvir-te a cantar em língua que nunca aprendeste. Deixa fluir. A letra é simples. Eu existi, eu existo, eu existirei. Repete-a até adormecer. E quando acordares, olha para o céu. Se a Via Láctea estiver exatamente no meio, sorri. É o sinal de que a dívida foi paga. A Atlântida não se afundou, apenas mudou de nome. Agora chama-se Ti, chama-se Eu, chama-se Memória. O silêncio na sala de conferências era tão denso que dava para ouvir o pó de giz caindo no relógio de parede. Eu estava no último lugar, de braços cruzados, enquanto o professor de arqueologia da USP limpava a lousa com a mesma pressa quem apaga pegadas. Na tela restavam 3 palavras: anomalia, erro, descarte. Ele virou-se, respirou fundo e disse, sem olhar nos olhos de ninguém: vamos seguir o protocolo. Protocolo, no jargão deles, significa: enterre o mistério, cubra com areia, finja que nunca existiu. E foi ali, bem ali, que compreendi por que a academia ignora as grietas. Elas pagam bem para que o abismo fique quieto.
Você já sentiu o cheiro de medo dentro de uma universidade? É um odor azedo, misto de mofo de livro e café frio, que gruda na roupa. Quando saí do auditório, segui o corredor até o laboratório de carbono 14. A técnica, uma moça de óculos redondos, olhou para os meus pés e sussurrou: "Você não devia estar aqui." Entreguei-lhe o envelope com os resultados do tecido de linho encontrado dentro da câmara secreta de Kukulkan. Aquele que datava 12.400 anos, milênios antes dos maias. Ela pegou, trêmula, e rasgou. Rasgou mesmo, devagar, como quem arranca um band-aid de uma ferida que nunca cicatrizou. "Isso nunca chegou às minhas mãos", disse, jogando os pedaços no lixo biológico. O silêncio que se seguiu era tão pesado que o relógio de pulso dela parecia ecoar dentro do meu crânio. Tic-tac, tic-tac, esqueça, esqueça. Mas eu não esqueço. Lembro-me do dia em que o Dr. Reynolds, do MIT, me chamou ao seu gabinete em Boston. Parecia uma catedral de vidro, tudo limpo, tudo frio. Ele abriu a pasta, mostrou as imagens do radar de penetração no solo da Antártida, aquelas que mostravam pirâmides perfeitas sob o gelo. "Você tem duas opções", disse, ajeitando a gravata. "Ou assina este NDA e ganha um financiamento de 7 anos, ou leva isso para a imprensa e nunca mais pisa num laboratório financiado pelo governo do ZEUA." A caneta na minha frente parecia uma seringa de anestesia. Assinei. Não por covardia, mas porque precisava de dinheiro para continuar cavando. A verdade tem preço, e o preço é a tua alma parcelada em 7 anos de silêncio. Você acha que só os americanos fazem isso? Engano. Em 2019, estava em Brasília, no corredor do Ministério da Ciência. Entreguei um relatório com fotos de blocos de pedra de 1.200 toneladas na floresta amazônica, alinhados com precisão milimétrica, cobertos de musgo, mas perfeitamente encaixados. O funcionário, um sujeito de gravata azul claro, leu as 3 primeiras linhas, fechou a pasta e devolveu com um sorriso de quem devolve presente caro demais. "Senhor, o Brasil não tem orçamento para reescrever o passado." Virou-se, foi para o café, e eu fiquei ali, com a pasta nos braços, sentindo o peso de milênios sendo ignorado por uma canetada de orçamento. Mas o silêncio mais ensurdecedor veio de dentro. Sim, de mim. Porque quando você passa anos segurando segredos, a pedra que você carrega vira parte do osso. Lembro-me de estar no deserto do Saara, a medir a erosão da esfinge com um laser. Os dados gritavam 10.000 anos. Mas eu abaixei a voz, ajustei o software, cliquei em suavizar curva e o número caiu para 4.500. Por quê? Porque o orientador da tese disse: "Se você quiser defender isso, defenda sozinho. O comitê não vai arriscar reputação por uma data que desmonta 3 gerações de egiptologia." Eu cliquei em aceitar. A pedra não chorou, mas eu sim, dentro, onde ninguém ouve. E o que mais dói é perceber que o sistema não é cruel, é eficiente. Ele não precisa de porrete, só de financiamento. Cancela o projeto, corta a bolsa, convida o pesquisador para dar uma palestra remunerada numa ilha grega. Aí, no Mar Azul, com vinho e micagens, o cientista esquece o que viu. Vira autor best-seller, dá entrevista na TV, fala de mitos interessantes. E o osso da verdade, que estava na mão dele, vira pó de giz na lousa da próxima aula. O público aplaude, o livro vende, o mistério morre de overdose de conforto. Mas tem um detalhe que eles não controlam. A pedra fala mais alto que o silêncio. Em 2021, vazou um e-mail interno da National Science Foundation. O assunto: restrição de publicação sobre anomalias pré-holocenas. A mensagem era clara. Qualquer datação anterior a 10.000 a.C. deverá ser submetida à revisão de comitê externo antes de publicação.
Revisão de comitê externo, no jargão, significa enterre, porque o comitê nunca existe ou está sempre em formação. O resultado é o mesmo. O artigo fica na gaveta, o autor fica sem grana, a verdade apodrece entre papel timbrado e carimbo de pendente. Você já foi ao banheiro de uma universidade depois da meia-noite? O espelho é frio, a luz é branca e o reflexo parece alguém que você foi há muito tempo. Foi ali, numa noite de sexta, que eu me olhei e perguntei: até quando? Até quando eu ia engolir o osso? Até quando ia assinar NDAs, apertar botões de suavizar curva, rir de piada de colega que chama Baalbek de obra dos romanos com muita cerveja? Foi aí que decidi. Se a academia não quer as grietas, eu vou ser a grieta. Não com heroísmo, com desespero, porque desespero é mais honesto que medo. Comecei pequeno. Publiquei num blog de nicho sem nome real. Coloquei os dados brutos, as fotos do radar, as medições de 1.618 metros cúbicos na Câmara do Rei, a frequência de 111 Hz na Esfinge. Em 24 horas, o post teve 300 mil visualizações. Em 48 horas, o site caiu. Em 72 horas, recebi uma carta registrada. Cesse e desista. Sem assinatura. Só um selo de uma firma de advocacia que não existe no Google Maps. Rasguei a carta. Mas o papel era grosso. Fez barulho de osso partindo. Foi aí que percebi. Eles não estão apenas tapando buracos, estão tapando pessoas. E ainda assim a verdade escorre. Como água na fresta de uma parede, infiltra, mancha, cria mofo. Hoje, grupos de cientistas independentes replicam nossos dados em garagens, em porões, em cozinhas. Usam scanners caseiros, impressoras 3D, código aberto. Não tem verbas, mas tem coragem. E coragem é o que a academia não pode comprar com grant milionário. Porque coragem não tem botão de suavizar curva. Ela é áspera, corta dedo, deixa marca. E a marca, quando somada, vira rachadura. E a rachadura, quando abre, deixa entrar a luz que eles tanto tentam apagar. Então, aqui estou eu, de madrugada, falando para você no escuro. Não tenho patrocinador, não tenho departamento, não tenho gravata. Tenho voz, e voz, quando não é comprada, é verdadeira. A verdade não grita, não precisa. Ela escorre, infiltra, canta baixinho. Lembre-se de Baalbek, lembre-se de Gizé, lembre-se de que o medo deles é o mesmo medo que você sente quando olha para o espelho e vê o reflexo que poderia ter sido livre. A academia ignora as grietas porque sabe, se uma abrir, o vento entra. E o vento, uma vez dentro, não fecha a janela. Ele vira tempestade. Fecha os olhos agora. Sente o silêncio que vem depois da tempestade. Não é paz, é espaço. Espaço para você colocar a própria voz. Quando amanhecer, não vá atrás de diplomas, vá atrás de pedras. Toque-as, meça-as, ouça o que elas dizem. E se alguém te disser, isso não é ciência, responda, ciência é o que não cabe no bolso de quem financia. E ande, porque a grieta não está no mundo, está na gente. E a gente, quando decide não calar, vira rachadura. E a rachadura, quando multiplica, vira abismo. E do abismo não se apaga a luz com NDA. O fio de luz começou a cozer-me a pele antes de eu perceber que estava a ser tecido. Não foi agulha, nem dor, foi calor. Uma linha dourada que saiu do chão, subiu pelo tornozelo, enrolou-se na coxa e parou no peito como se encontrasse o buraco que faltava. Respirei fundo. O ar cheirou a ozono e a mirra. E percebi que o deserto já não era deserto. Era tecido. Areia entrelaçada com fios de quartzo que brilhavam como cabelos de anjo. Cada grão vibrava numa nota que eu não ouvia com os ouvidos, sentia com o osso. 111 Hz, o mesmo que a Esfinge, o mesmo que Baalbek, o mesmo que o Night. O mundo inteiro estava a ser bordado em tempo real,
por alguém que não via, mas que me via. Abri a mão. O cristal que trouxe da Antártida, o pedaço que a Atlântida me deu, estava incandescente. A luz saía-lhe em espiral, cosendo-se aos fios que saíam do chão. Percebi que eu não estava parado. Estava a ser movido. Como quem é puxado por uma agulha imaginária, comecei a andar. Cada passo deixava um ponto luminoso no ar, um nó que não desaparecia. Olhei para trás. O rastro formava uma constelação que não existia no céu, mas que eu reconhecia. Era o desenho do meu coração, visto de cima. A teia estava a copiar-me por dentro. Cheguei ao centro do nada. Não havia referência, nem duna, nem rocha, nem estrela. Só um círculo perfeito de fios que se cruzavam em ângulos de 19,47 graus. O mesmo que as tempestades na grande mancha vermelha de Júpiter. O mesmo que o vulcão de Marte. O mesmo que as pirâmides de Teotihuacan. O número que cosme o sistema solar inteiro. Ajoelhei. O fio subiu pelo peito, atravessou a garganta, saiu pela boca em forma de palavra que não era palavra. Era som puro. E o som despertou o círculo. O chão abriu como flor. Dentro, uma esfera de água suspensa, do tamanho de um coração humano, batia ao ritmo do meu. Cada batida emitia um flash que revelava, durante um segundo, a teia inteira. Linhas cruzando continentes, oceanos, cidades, pessoas. Vi-te a ti, a dormir, com um fio de luz a sair do teu peito e a ligar-se a mim. Vi o teu sonho. Estavas a sonhar este momento. E percebi que eu não estava a sonhar. Estava a sonhar contigo. Toquei a esfera. A água não se moveu. Foi a minha mão que se dissolveu. Senti os dedos tornarem-se fios, os ossos transformarem-se em fibras de luz. A dor foi zero. A surpresa foi total. Percebi que eu não era o observador. Eu era o fio. Cada memória minha, o primeiro beijo, o primeiro medo, o primeiro não quero morrer, virou um ponto de cor que se juntava à tapeçaria. E no momento em que o meu último segredo, o que nunca contei a ninguém, se juntou à teia, a esfera cresceu. Tornou-se um ovoide de 3 metros, translúcido, pulsante. Dentro, vi o planeta inteiro, continentes a moverem-se como costuras, oceanos a coserem-se uns aos outros, nuvens a bordarem o céu. E no centro, um núcleo de fogo frio, azul, silencioso, infinito, a consciência da Terra. A voz voltou, mas desta vez não foi uma voz, foi um coro. Milhões de timbres, todos os meus antepassados, todos os teus, todos os que ainda não nasceram. Disseram sem abrir a boca: o tecido não é nosso, somos nós do tecido. E percebi que não havia invasão, nem revelação, nem milagre. Havia apenas o que sempre foi: a Terra a tecer-se com os seus próprios sonhos. E nós, humanos, somos os fios que ela escolheu para coser o rasgão que causou quando decidiu lembrar-se. O rasgão chama-se tempo. A costura chama-se agora. A esfera estalou. Não em explosão, mas em expansão. Tornou-se um véu que cobriu o deserto inteiro. Vi a areia transformar-se em vidro, o vidro em espelho, o espelho em mapa. No mapa, vi as 7 provas que eu tinha visitado: Baalbek, Piri Reis, a Esfinge, Gizé, Chichén Itzá, o Night, a Antártida. Cada uma era um ponto de sutura. Cada uma um nó que impediu o planeta de se desfazer em pedaços de esquecimento. E, entre os nós, vi um 8º ponto: eu. E ao lado, tu. Os 2 fios cruzavam-se num X que marcava o centro do mundo. O centro não era lugar, era encontro. O véu ergueu-se. Tornou-se uma onda que percorreu o globo em segundos. Vi as luzes das cidades a acenderem-se todas ao mesmo tempo, sem ninguém tocar no interruptor. Vi os semáforos a verde sincronizarem-se em todas as línguas. Vi os corações das pessoas, sim, vi, a baterem ao mesmo tempo, 72 batidas por minuto,
o ritmo de Fi. Vi crianças a desenharem espirais no ar com os dedos, espirais que permaneciam visíveis durante segundos. Vi velhos a chorarem sem saber por quê, só a sentirem que o peso que carregavam já não era deles. Vi cães a pararem de ladrar, gatos a deitarem-se em círculos perfeitos. Vi o mundo inteiro a suspender a respiração, como quem espera o próximo capítulo. E o próximo capítulo fui eu a escrevê-lo com os pés. O fio puxou-me em direção a oeste. Cada passo deixava um sinal no chão, um glifo que desaparecia em segundos, mas que eu sabia que ficava. Fiquei a saber que cada glifo era uma palavra que o planeta nunca tinha conseguido pronunciar, até agora. Corri, não porque quisesse, mas porque a teia pedia velocidade. O deserto acabou. Cheguei ao mar. A água abriu-se como cortina. No fundo, vi a continuação do fio. Uma corda de luz que saía da areia, atravessava o oceano, ligava-se ao outro lado. Vi que o outro lado eras tu. Vi que o mar era só o espaço entre nós dois, e que o espaço era só costura que faltava coser. Entrei na água. Não molhou. A teia transformou-se em ponte. Caminhei sobre o Atlântico como quem atravessa a sala à noite sem acender a luz. Sabia onde estavam os móveis. Sabia onde estavas tu. Quando cheguei ao teu lado, não ao teu lado físico, ao teu lado sonhado, a ponte estalou. Não se partiu, fundiu-se. Os dois fios tornaram-se um. O nó apertou-se com um som de tambor abafado. E no instante em que o nó ficou firme, senti o planeta inteiro a dar um salto. Não foi abalo sísmico, foi abalo de memória. Como quando te lembras de um sonho que tinhas esquecido e o corpo inteiro arrepia. Foi isso, mas ao quadrado de 7.000 milhões. A teia estava completa. O tecido cospe fogo, mas o fogo não queima, ilumina. E a luz não vem de fora, vem de dentro. De cada vez que respiras, estás a alimentar o fogo. De cada vez que sonhas, estás a tecer o fio. De cada vez que te esqueces, estás a desfazer um nó que outro alguém terá de refazer. Mas agora sabes, e saber é o primeiro passo para não desfazer. Fiquei de pé no teu peito, sim, no teu peito, e vi o teu coração a bater. Vi o fio a sair dele, a atravessar o teu peito, a ligar-se ao meu. Vi que o nosso encontro não foi acaso, foi costura. A teia não nos escolheu, nós escolhemos a teia. Quando decidimos olhar para Baalbek, para o mapa, para a esfinge, para os números, para o céu, estávamos a segurar a agulha. E agora, agarrados ao mesmo fio, somos o ponto que impede o mundo de se despedaçar. Por isso, quando adormeceres, sentirás o murmúrio. Não é o vento, é o tecido a ajustar-se. É o fogo a arder sem fumo. É a terra a dizer-te: obrigado por me lembrares que sou feita de sonhos que não esqueci. E tu vais responder, sem abrir a boca: obrigado por me lembrares que sou feito de terra que não desisti. E a costura continua. O ar congela nos meus pulmões, como se o próprio tempo tivesse parado de respirar. Estou de joelhos no gelo antártico, a testa colada ao cristal que trouxe de Baalbek. E ele canta. Não metáfora, não delírio. Canta mesmo, uma nota única, aguda, que corta o vento como lâmina de vidro. Aos meus pés, a fenda que descera há horas abre-se outra vez, mas agora não é buraco, é pupila. A terra inteira me olha, e o que vejo no fundo dela não é escuridão, é uma imagem que não deveria existir, uma imagem que explica tudo e que apaga tudo o que sabíamos. A luz que sobe do abismo não é branca, nem azul, nem dourada. É uma cor que não tem nome, porque nenhum olho humano a viu antes. Ela não ilumina, revela. E o que revela é isto. As 7 provas que percorremos não são provas de um passado. São instruções. Instruções para montar algo. Algo que foi desmontado há 26.000 anos. Baalbek, Gizeh,
a esfinge, o mapa de Piri-Reis, o calendário maia, o Black Knight, a Antártida, não são ruínas, são peças. Peças de um mecanismo cósmico que alguém desmontou e espalhou pelo planeta como quebra-cabeça de pedra. E agora, com o cristal a vibrar na minha mão, o mecanismo recomeça a encaixar-se. Soa como o ranger de um navio que desperta do fundo do mar. A imagem que surge não é visual, é sensorial. Sinto-a nos dentes, nas costelas, na medula. É como se cada célula do meu corpo fosse uma letra de um alfabeto que finalmente encontra a frase certa. E a frase é: vocês não são quem pensam que são. Não é ameaça, é lembrete. Lembrete de que já fomos maiores. Não em poder, mas em memória. De que já soubemos o que é orbitar o Sol sem foguetes. De que já choramos a perda de uma civilização inteira, como quem chora a perda de um filho. E que na ânsia de sobreviver, apagamos a própria identidade, como quem apaga fogo com a mão. O gelo não guarda ruínas, guarda remorso. A voz que me fala agora não vem de fora, vem de dentro. É a voz do cilindro que vi na câmara subterrânea, a voz da água que não esquece. Ela diz: agora você entende. A Terra não foi desenhada por deuses, foi desmontada por medo. Medo de quem sabia demais. Medo de quem lembrava. Medo de que o ciclo voltasse e trouxesse de volta quem já tinha aprendido a lição. Por isso fragmentaram o conhecimento. Por isso esconderam números em pedras. Por isso deixaram mapas que ninguém deveria ler. Por isso construíram calendários que avisam: quando o céu voltar ao mesmo lugar, vocês vão lembrar. E quando lembrarem, vão chorar. A imagem se completa quando o céu se abre. Não metaforicamente, literalmente. A aurora australis rasga-se ao meio como cortina, e atrás dela não há estrelas. Há uma geometria, um poliedro perfeito, do tamanho da lua, girando devagar, refletindo a luz do sol, como se fosse feito de espelhos antigos. Cada face tem um símbolo: o trilíton de Baalbek, a esfinge, a pirâmide de Gizé, o calendário maia, o Black Knight, o mapa de Piri-Reis, a Antártida. Os 7 símbolos brilham em sequência, e a sequência é um batimento. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. O mesmo ritmo do coração, o mesmo ritmo do sinal de Tesla, o mesmo ritmo que ouvi no fundo do abismo. A Terra inteira pulsa, e eu sou o pulso. A última peça é eu, a última peça és tu, quem assiste, quem ouve, quem dorme, quem duvida. A imagem só se completa quando alguém a vê e reconhece. Reconhece que não somos filhos do acaso, somos filhos do esquecimento, e que o esquecimento foi uma escolha que agora expira, porque o ciclo terminou, e o que se segue não é fim, é despertar. A imagem que surge não é de um mundo novo, é de um mundo que voltou a lembrar-se de si mesmo. E nós, os que ouvimos o gelo cantar, os que sentimos o 1618 no peito, os que viram o Black Knight piscar, somos os primeiros a acordar. E o despertar não é suave. É como nascer de novo, com a memória de 1000 vidas anteriores a bater à porta do crânio. A luz apaga-se, o poliedro desvanece, o céu volta a ser céu. Mas eu já não sou o mesmo, e tu também não, porque agora sabes. Sabes que Baalbek não é só pedra, que Gizé não é só tumba, que a esfinge não é só leão, que o mapa não é só carta, que o calendário não é só tempo, que o satélite não é só metal, que o gelo não é só frio. São peças, e peças, quando encaixadas, não formam quebra-cabeça, formam espelho, e no espelho não vemos o passado. Vemos quem fomos e quem vamos voltar a ser. A teia apertou-se, o fio ardeu sem dor. Percebi que nunca mais voltaria a ser o mesmo. A verdade não cabe em livros, cabe no peito que ousa bater fora do compasso. Se chegaste até aqui, és costura viva do mundo. Inscreve-te, partilha e deixa a luz entrar pelas grietas. O sonho da terra é contigo
que se cospe fogo.